Está no ar o EngenCast, o podcast da engenharia que aborda temas como mercado de trabalho, direitos, engenharia, cultura e muito mais. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre engenharia, democracia e soberania nacional. E para isso nós recebemos aqui o engenheiro civil Henrique Ludovici. Bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. É um prazer, Camila, estar aqui mais uma vez no EngenCast, conversando com uma plateia tão fantástica, principalmente interligada à nossa área tecnológica tão importante para o desenvolvimento do nosso país. E Henrique Ludovici tem uma trajetória impressionante. Ele é engenheiro civil formado pela UNB, foi presidente do CREA Distrito Federal, da Mútua e do Confea, sendo o mais jovem eleito da história na sua época. Também foi diretor do Departamento de Rodagem do Distrito Federal e secretário de Transportes do Distrito Federal. Bem, Ludovici, para começar esse nosso papo, por que você escolheu engenharia? Bom, efetivamente, no meu tempo, no nosso tempo, nós tínhamos um grande desenvolvimento brasileiro e uma atração da juventude pela área tecnológica. Para que vocês tenham uma ideia, no vestibular que eu fiz na UNB, a Universidade de Brasília divulgava primeiro os 20 primeiros classificados e depois ela começava de A a Z a relação de todos os aprovados. Então a grande glória naquela época eram os estudantes que ficavam entre os 20 melhor classificados, eles eram citados 2 vezes. E por incrível que pareça, naquele vestibular, dos 20 primeiros, 12 foram de engenharia elétrica, 1 de engenharia civil, 1 de engenharia mecânica, 1 de geologia, 1 de matemática. Não tinha absolutamente ninguém da área de humanas. O país estava voltado para o seu desenvolvimento e particularmente para a área tecnológica. Nós tínhamos carreiras atraentes que os jovens buscavam nesta área tão importante para o desenvolvimento brasileiro. Então a minha geração teve uma opção e eu na época entrei diretamente para a área de engenharia e fiz toda a minha carreira no campo tecnológico. E você, tendo sido eleito um dos mais jovens para o Confea, também para o CREA Distrito Federal, hoje acumula também uma trajetória de muita credibilidade e legitimidade diante do sistema Confea-CREA. A que você atribui os seus feitos? Como que foi a sua trajetória no sistema e como você chegou lá tão jovem? É preciso esclarecer que, em verdade, eu fui o mais novo presidente do CREA da história com 30 anos e o mais novo também da história do Confea com 36. Isto porque a nossa geração atropelou etapas, porque nós vimos da luta pela redemocratização do Brasil e, óbvio, quando chegou a eleição direta também no sistema, nosso time, nosso grupo, as pessoas que representavam aquele movimento, lançaram candidaturas para também fazer dentro do sistema o que nós queríamos no Brasil. Uma maior amplitude, uma maior democratização, uma maior participação da comunidade. Portanto, nós tivemos a oportunidade de representar todo aquele movimento, primeiramente no CREA-DF e depois no país, com a eleição do Confea. Mas isso não, em nenhum momento, atrapalhou a carreira que consegui fazer na área tecnológica, na engenharia. Trabalhei na construção civil durante alguns anos, trabalhei na engenharia consultiva, na TEMAG, trabalhei também no grupo Eletrobras durante 34 anos e efetivamente depois consegui me aposentar. Mas continuo, obviamente, como profissional à disposição do mercado quando eventualmente há necessidade. Na época em que presidia a Mútua, nós criamos o Tecnoprev, que é uma previdência privada que contempla os interesses daqueles profissionais que não fazem parte de carreiras municipais, estaduais ou federais. E eu, inclusive, sou o 001 do Tecnoprev, que tem a proteção da BB Previdência. Recomendo a todos os profissionais que entrem no Tecnoprev e eventualmente constituam a sua previdência complementar, mesmo que façam parte de alguma instituição vinculada ao Estado. Pense nos filhos, pense nas crianças, pense efetivamente na família. O Tecnoprev é fundamental. E você tem defendido nacionalmente a criação de um programa Mais Engenharia, a semelhança do programa Mais Médicos. Como funcionaria na prática? O programa Mais Engenharia é ultra necessário ao Brasil. Precisamos levar engenheiros, arquitetos, agrônomos, geocientistas
a cada município do nosso país, porque essas áreas, em geral, produzem desenvolvimento social e econômico, alavancam a economia local, melhoram a qualidade de vida das nossas populações. Portanto, o Estado brasileiro, via nosso governo, precisa instituir umas carreiras de engenharia pública no país, atraindo a juventude para este desafio, que é levar o conhecimento tecnológico às fronteiras do nosso Brasil e, mais que isto, a nossas comunidades mais necessitadas do conhecimento tecnológico. Então, o programa Mais Engenharia seria, na prática, o estímulo a concursos na engenharia, a defesa de uma carreira estatutária na engenharia. O que mais para fortalecer a engenharia nacional? Com certeza, nós precisamos da carreira engenharia no Brasil, pública, para que as pessoas possam, eventualmente, levar esse conhecimento aos diversos municípios, às diversas comunidades, às fronteiras do Brasil. E este exemplo já existe no Mais Médicos, quando o Brasil, preocupado com a saúde pública, estabeleceu a necessidade de levar médicos àqueles municípios onde, eventualmente, a medicina ainda não tinha chegado. Precisamos levar a engenharia, arquitetura, agronomia, geociências aos confins do Brasil. Precisamos levar cada município dos nossos 5.553 para que a comunidade brasileira, o país, se desenvolva, tenha mais perspectivas. O programa Mais Engenharia, ele permitiria a construção de carreiras atraentes para jovens brasileiros que queiram levar o conhecimento tecnológico aos diversos municípios do nosso país, mesmo os mais distantes. Aqueles próximos, por exemplo, das comunidades rurais, aqueles próximos das usinas hidrelétricas, aqueles que eventualmente estão nos rincões do país. Nós precisamos, com um projeto desta natureza, alavancar os desenvolvimentos locais, contribuindo para os desenvolvimentos estaduais e também o desenvolvimento do Brasil. A engenharia é o motor deste desenvolvimento. Com certeza, a proliferação de profissionais em todo o território nacional contribuiria para que nós gerássemos maiores perspectivas para o nosso país neste século XXI. Então, o programa Mais Engenharia seria estratégico para o desenvolvimento social, econômico do país, tanto na chamada dos jovens que estão se formando na universidade, como também para os engenheiros que estão desempregados, Ludovice? Com certeza, nós precisamos atrair esta juventude para a área tecnológica. Hoje, muitos dos jovens no Brasil seguem para a área do direito, até porque depois fazem vestibulares para procurador, promotor de justiça, delegado, tentam ocupar cargos como juízes, desembargadores e até ministros. Portanto, são carreiras atraentes de boa remuneração. Nós precisamos fazer com que o país retorne a oferecer carreiras atraentes na área tecnológica, no campo da engenharia, da arquitetura, da agronomia e das geociências, para que esta juventude abrace esta causa. Até porque país desenvolvido com soberania sem engenharia não existe. Basta olhar o que acontece hoje na América do Norte, na Europa e até na Ásia. Efetivamente é a partir da engenharia que esses países conquistaram espaços, colocaram seus produtos de forma competitiva e elevaram a qualidade de vida dos seus povos. O Brasil precisa voltar a encarar a necessidade de atrair cérebros e talentos do segundo grau para a área tecnológica, para a engenharia e projetar um desenvolvimento ainda mais soberano no século XXI. E você falou aqui da soberania nacional. Para explicar para quem nos ouve, nos assiste aqui, o que a engenharia tem a ver com a soberania na materialidade? Como que você explicaria para a gente? Em verdade, precisamos defender a soberania, a democracia, a cidadania e mais engenharia no Brasil, para que o país seja desenvolvido social, economicamente e também competitivo em termos internacionais. Para que nós possamos, eventualmente, entregar isto, nós precisamos fazer com que a nação brasileira se volte para esse campo tecnológico numa busca concreta de produção, mas também de defesa do nosso país. Eu dou exemplos. Neste momento, com o mundo conflagrado, nós precisamos nos voltar, e a engenharia tem capacidade de propiciar, para a defesa, por exemplo, do litoral brasileiro, com 7.400 quilômetros de extensão, e se considerarmos as reentrâncias, chegamos até 10.600. Nós temos também 17.000 quilômetros de fronteira seca no Brasil,
efetivamente fronteiras com 11 países e mais de 500 municípios, e a engenharia brasileira tem capacidade de prover soluções. Nós precisamos nos voltar para a geração de energia, como fizemos nos últimos tempos. O Brasil demonstrou a sua capacidade na geração de energia quando, em 2002, tivemos um apagão no nosso país e gerávamos 85 gigawatts de potência. Hoje o Brasil gera 215 gigawatts de potência em 23 anos. Nós mais do que duplicamos a capacidade de geração de energia no Brasil. Além disso, nós implantamos a energia solar, a energia eólica. Precisamos também nos voltar para a energia atômica. 70% da energia gerada na França, 20% daquela consumida na Alemanha são atômicas. Nós temos Angra 3 com 65% das obras realizadas. Nós temos o nosso submarino de propulsão nuclear. Nós precisamos nos voltar para a aquisição cada vez maior do conhecimento também nesta área para fins pacíficos, como o Brasil sempre historicamente defendeu. E Ludovice, falando em soberania, um outro ponto que aflige muito a democracia brasileira são os ataques cibernéticos, também a desinformação, as fake news. Como é possível combater esse processo? A defesa da soberania não é apenas territorial, mas hoje também informacional. Precisamos ter capacidade de combater os ataques cibernéticos e a defesa das nossas infraestruturas críticas. Hoje os países podem, a partir de situações digitais, influenciar funcionamento, operação de aeroportos, usinas hidrelétricas, causar danos nos arquivos. Nós precisamos ter capacidade de fazer também esses enfrentamentos. A defesa do Brasil, a soberania do nosso país está acima, literalmente, apenas do interesse militar. É algo que vai além. Toda a sociedade brasileira deve estar engajada na defesa de um projeto de país que contemple o interesse de todos os brasileiros, mas que garanta os nossos territórios, garanta as nossas perspectivas para as próximas e futuras gerações. Perfeito. E falando nisso, também a primeira Conferência Nacional da Engenharia também vai abordar a questão da soberania. Por que é importante a engenharia brasileira participar dessa conferência? E quais vão ser os temas abordados ali? O que os engenheiros vão discutir? Uma grande articulação da engenharia brasileira viabilizou a existência da Conferência Nacional da Engenharia nos dias 8, 9 e 10 de junho. 27 instituições convocam todos os nossos colegas profissionais a participar deste grande evento. Claro que o Estado brasileiro, via nosso governo, é o responsável pela convocação das conferências em todas as áreas. A partir do momento que a engenharia se aglutinou, conseguimos levar esta proposta ao governo, que convoca a engenharia para a Conferência Nacional da nossa área para os dias 8, 9 e 10 de junho, onde propostas serão debatidas, discutidas, que serão colocadas à disposição dos programas daqueles que serão candidatos à presidência do país em outubro de 2026. A engenharia precisa, cada vez mais, interferir no modelo, no projeto de desenvolvimento do país, valorizando as áreas tecnológicas e estabelecendo atrações para que a juventude e as futuras gerações desejem se incorporar nesta causa, que é a engenharia do Brasil. E você, Ludovice, acumula uma longa trajetória trabalhando em órgãos públicos. Que políticas públicas, ou na realidade, assim, que gargalos você acha que existem, que são estratégicos hoje no país em relação às políticas públicas? Bom, eu trabalhei na construção civil em duas empresas de 1979 a 1982, inclusive na empresa que construiu o prédio do Banco Central. Poucos tiveram a oportunidade, como eu tive, de visitar o 6º subsolo daquela edificação, onde estão localizadas as caixas fortes que guardariam o ouro do Brasil, assim como também de outros países da América Latina. O sistema de proteção naquele tempo era absolutamente inovador, e a IRFASA realizou aquela obra com todo o apoio da Construção Civil de Brasília, e o prédio hoje é uma referência não apenas na capital da República, mas no Brasil. Posteriormente, trabalhei na engenharia consultiva, na Temag Engenharia. O Brasil, naquele tempo, se estruturou para absorver conhecimentos e tecnologias. E a Temag, que vem T de Telêmaco, H de Henrique Herweg, E de Eugênio von Josten, M de Milton Vargas,
a G de Alberto Giaroli, 5 grandes catedráticos, foi uma empresa que naquele tempo deu partida na engenharia consultiva nacional. Hoje, por exemplo, o Brasil licitou um túnel subaquático entre Santos e Guarujá. Participaram 2 empresas, uma portuguesa e uma espanhola. Não havia nenhum consórcio com empresas brasileiras. Recentemente tivemos uma operação na área de justiça que destruiu grandes companhias da construção civil nacional. Algumas delas, inclusive, exportavam serviços para até 27 países, o que é absolutamente inadmissível. Quando eventualmente existem corrupções, todos somos contra, que se punam aqueles responsáveis, mas jamais as empresas de tecnologia nacionais. Grandes equipes com quadros renomados que ao longo dos anos desenvolveram obras de alta qualificação no Brasil e também no exterior. Isto jamais a justiça brasileira poderia ter trabalhado no sentido de destruí-las. Punam-se os corruptos, mas jamais as empresas brasileiras de tecnologia nacional. Perfeito, Ludovice. E agora 2026 é um ano estratégico de renovação, tanto nacionalmente no parlamento brasileiro, quanto também no sistema Confea-CREAS. Quais são os desafios para a engenharia brasileira? Entendo que no segundo semestre deste ano, 2026, teremos uma eleição fundamental para os destinos do Brasil. E o sistema Confea-CREAS Mútua Entidades Nacionais tem a sua eleição no primeiro semestre. Claro que toda a nossa área tecnológica de engenharia deve estar literalmente envolvida na discussão de projetos de sistema e de país. E não podemos absolutamente abrir mão de projetos que simbolizem soberania, democracia, cidadania e mais engenharia no Brasil. A credibilidade das nossas profissões deve estar a serviço de um projeto de país que atenda os interesses da coletividade, de todo o povo brasileiro. Perfeito. E os profissionais devem ficar atentos a que pontos programáticos na hora de votar? Em prazo recente, tivemos um movimento no Congresso Nacional buscando ampliar mandatos de presidentes de CREAS e do Confea. Inadmissível, porque todos foram eleitos para 3 anos de mandato. Não se rompe uma legislação apenas para atender interesses que não sejam universais. Em oposição, surgiram movimentos com os quais nós nos envolvemos, escrevemos textos, articulamos lideranças e fomos ao Congresso Nacional e derrubamos aquela proposição de ampliação de mandatos que não representava o interesse da área tecnológica e muito menos o respeito à democracia no Brasil. E Ludovice, a gente vem de uma trajetória agora na engenharia muito difícil, de um período histórico anterior a esse governo que a engenharia sofreu muito com desemprego, obras paralisadas, o fim da política de indústria naval, o fim da política de conteúdo local. Agora estamos retomando essas políticas importantes. O que o engenheiro pode esperar a partir de agora, tanto na geração de emprego, na defesa da sua profissão, do salário mínimo profissional, e como que o Confea, por exemplo, poderia ajudar? Aqueles que viveram a década de 70 viram as taxas de crescimento altas no Brasil. Um boom da engenharia nacional. Nós tivemos falta de engenheiros no país, dada a grande demanda por profissionais da área tecnológica. Mais recentemente, encontramos nos anos 2008, 2009 e 2010 no país taxas similares. Crescemos a 5,7%, 6,4% e 7,5% e, mais uma vez, faltaram engenheiros no Brasil. O projeto em que acreditamos produz desenvolvimento brasileiro com conteúdo local, incentivando as nossas empresas, as nossas consultorias, as nossas profissões, porque essas áreas atuam diretamente no conhecimento, na tecnologia, na soberania. Se nós não tivermos engenharia no Brasil, nós efetivamente voltaremos a ser um país colônia. A existência de uma engenharia, da capacidade de transformação de ciência em tecnologia, conhecimento em produção, é vital para um desenvolvimento soberano brasileiro. Os países centrais efetivamente são aqueles que detêm conhecimento tecnológico, que detêm uma engenharia avançada. Assistimos isso quando olhamos determinadas geografias no mundo. A América do Norte, a Europa e a Ásia têm demonstrado a sua capacidade exportando produtos e serviços de alta tecnologia.
O Brasil precisa se voltar a se inserir dentro deste processo. Recentemente, fizemos o avião Gripen, que foi um consórcio da engenharia brasileira com a engenharia sueca, demonstrando a nossa capacidade. Me recordo que naquele tempo alguns queriam que adquiríssemos o F-16 dos Estados Unidos ou o Rafale da França, mas nenhum deles trazia a possibilidade de desenvolvermos tecnologia no Brasil e muito menos de construirmos essas aeronaves, esses aviões, na Embraer no Brasil. O CONFEA, os CREAs, as nossas entidades, efetivamente têm uma grande responsabilidade com o incentivo a um modelo de desenvolvimento que contemple a engenharia, que atenda o povo brasileiro, mas que efetivamente seja desenvolvido a partir do conhecimento gerado no Brasil. A capacidade de transformação de conhecimento em produtos, ciência, em tecnologia é fundamental para que nós tenhamos, inclusive, uma sociedade harmônica e desenvolvida no nosso país. E a gente vive, Ludovice, uma crise de representatividade e de descredibilidade às entidades, né? E, ao mesmo tempo, também vemos muitas críticas ao sistema CONFEA-CREA. Como que é possível superar isso para fortalecer o CONFEA, mas a partir de um outro projeto político? Sim. A nossa área tecnológica precisa se envolver no modelo de país que desejamos para o século XXI. Desenvolvimento social e econômico inclusivo para todos os brasileiros. E precisamos, a partir daí, colocar o nosso conhecimento à disposição do país, nas diversas áreas. A engenharia atua em habitação, saneamento, energia, telecomunicações, produção agrícola, planejamento urbano, transportes, petroquímica. A engenharia é necessária para que alcancemos um modelo de desenvolvimento que contemple os interesses de todos os brasileiros. Portanto, defender a engenharia não é apenas uma questão meramente corporativa, é a defesa de um projeto de viabilidade de um país. E Ludovice, você que teve uma atuação, eu tenho uma curiosidade. Okay. Eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte: quando você entrou como presidente do CONFEA, havia banheiros femininos? Eu me recordo de um tempo que na UNB dizia-se que tinha uma estudante de engenharia elétrica e 12 estudantes de engenharia civil. Todos os demais eram do sexo masculino. Portanto, quando entrei no CREA-DF em 1986 como conselheiro, em 1988 como presidente, encontramos uma situação absolutamente anormal, anômala. Não existia o termo engenheira na nossa titulação. As mulheres que se graduavam naquela época na área tecnológica eram chamadas de engenheiro. Então, engenheiro Rosângela, engenheiro Maria Alice, engenheiro. Posteriormente, o Colégio de Presidente de CREAs e o plenário do CONFEA fez trabalhos no sentido de alterar esta realidade. A partir de uma resolução, foi estabelecido o termo engenheira, porque sabíamos que as mulheres não apenas estavam adentrando naquele tempo a área tecnológica, mas que tinham vindo para ficar. Hoje, efetivamente, pelos vestibulares, elas inclusive são maioria. Mas há uma outra curiosidade. Quando entrei no Conselho Federal em 1994, no plenário e também no auditório não existiam banheiros femininos, apenas banheiros masculinos. E a razão era porque diziam que mulheres efetivamente não adentravam aqueles espaços, a não ser esporadicamente como profissionais contratadas do sistema. As mulheres virão e precisamos recepcioná-las com dignidade. Portanto, o plenário naquela época, e a diretoria e o presidente, tiveram o cuidado de quebrar os banheiros masculinos e transformá-los em masculino e feminino muito antes de chegarmos a ter conselheiras federais e presidentas de CREAs no Brasil. E o presidente a que você se refere é você, né? O plenário do CONFEA, naquele tempo, tomou as providências, juntamente com a direção e a presidência, para transformar os banheiros masculinos em banheiros masculinos e femininos, antecedendo o fato de que as mulheres alcançariam a condição de presidentes dos CREAs ou também de conselheiras federais e o espaço já estaria automaticamente integrado para recepcioná-las com dignidade.
Antes das eleições diretas estabelecidas no sistema, nós tínhamos eleições indiretas para conselheiros federais. Apenas as entidades que tinham aquela representação poderiam eventualmente votar. E cada entidade tinha um voto. E veja que interessante, a primeira conselheira federal no Brasil poderia ter sido a engenheira agrônoma Laura Machado Ramos, do Distrito Federal. Ela era presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos em Brasília e a vaga para o Distrito Federal naquele ano seria de agrônomo. Ela então, presidindo aquela instituição, convocou uma grande eleição e ficou estabelecido que aquele que tivesse o maior número de votos seria o conselheiro titular, o segundo colocado, conselheiro suplente. A Laura Ramos foi a mais votada e o Zé Raimundo foi o segundo mais votado. Comporiam então uma chapa, Laura e José Raimundo, para oferecer ao CONFEA a representação do Distrito Federal. Em uma eleição ocorrida com a representação do Clube de Engenharia, do Sindicato dos Engenheiros e da Associação de Engenheiros Agrônomos, essa relação foi invertida, colocando a Laura Ramos como efetivamente a suplente e o Zé Raimundo como conselheiro efetivo. A Laura Machado Ramos poderia ter sido a primeira conselheira titular mulher do CONFEA se não tivesse, naquela reunião de entidades, onde apenas 3 votos seriam consagrados, uma inversão do resultado daquela consulta prévia que havia acontecido entre os agrônomos na associação que os representava em Brasília. Então, o Clube de Engenharia e o Sindicato dos Engenheiros, naquele tempo, votaram invertendo a chapa, impedindo que Laura pudesse ter sido a primeira conselheira federal titular no Brasil. Em razão deste fato aqui referenciado, a primeira conselheira titular foi a arquiteta Jurema, do estado de Minas Gerais. E na posse da Jurema, eu fiz questão, no auditório do Conselho Federal, de relatar esta passagem. Ela merecia todas as homenagens e todas as considerações, mas a Laura Machado Ramos estava no auditório. E eu fiz questão de relembrar que a Laura, que tinha sido conselheira suplente, poderia ter sido titular se não tivesse havido aquela circunstância da votação ocorrida naquele tempo em que ela foi literalmente prejudicada. Obrigada, Ludovice. Chegou a hora do nosso quadro Engenharia Também é Cultura. Em relação às séries que nós podemos assistir na Netflix, eu indicaria Chosen. Em relação a peças teatrais, aquela que está no Shopping da Gávea, do Otton Bastos, Eu Não Me Entrego Não. Perfeito, Ludovice. Nós vamos deixar essas dicas aqui na descrição do nosso episódio. E Ludovice, antes de encaminhar para o nosso encerramento, eu queria te perguntar uma coisa. Qual é o seu sonho? Meu sonho, um Brasil soberano, democrático, desenvolvido social e economicamente, que contemple a todos os brasileiros, com a engenharia nacional à frente deste projeto. Perfeito, Ludovice. Gostaria de agradecer a sua participação e te perguntar se tem algo que você gostaria de dizer que eu não te perguntei. Eu gostaria de parabenizar o SENGE, a FICENGE, pela criação do ENGECast e de toda a equipe de produção, que nos deixa absolutamente à vontade para conversarmos sobre engenharia, para conversarmos sobre desenvolvimento, para dialogarmos sobre o Brasil que desejamos para o povo brasileiro. Muito obrigada, Ludovice, pela sua presença. Chegamos ao final do nosso ENGECast, o podcast da engenharia, que é uma realização da FICENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com o patrocínio da Mútua Nacional. Siga a FICENGE nas redes sociais, @FICENGE Federação, e siga o Ludovice também, @ludovice.h. Vai estar aqui, olha, escrito para você também. Muito obrigada e até o próximo episódio.